Acabou-se a brincadeira. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido jamais. Muito bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente em casa. Hoje é simplesmente a quarta-feira que o Cruzeirense estava esperando o Cruzeiro contra o Corinthians, o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Jogo no Mineirão e, é claro, também na tela da Globo, 9h30 da noite, depois de 3 graças, né? São os primeiros 90 minutos dessa decisão. Ainda tem o segundo jogo, que é lá em São Paulo, no domingo. Então, muito importante agora, hoje, em um Mineirão lotado, ao lado de 60 mil cruzeirenses, porque todos os ingressos foram vendidos, o Cruzeiro fazer um placar agora. Isso é muito importante, né? É para apoiar, é para empurrar o time do Leonardo Jardim, esses torcedores. Se a gente lembrar aqui no último jogo, no Mineirão, entre Cruzeiro e Corinthians, o Cruzeiro meteu um 3-0 para cima do Corinthians, mas vale ressaltar aqui que o Corinthians estava muito desfalcado. Hoje a promessa é de um jogo mais duro. O Corinthians pode tentar ali amarrar a partida para levar a decisão para São Paulo, né? Dorival Júnior, o técnico do Corinthians, já ganhou uma Copa do Brasil, sabe então como conduzir essa equipe, né? Foi com o São Paulo lá em 2023 e esse é um jogo em que as defesas podem fazer a diferença, né? Os dois times não perderam na Copa do Brasil nessa caminhada até chegar à semifinal, e os dois times não tomaram gols. Então, assim, é uma parte forte dos dois times essa parte da defesa, né? No Cruzeiro, claro, esse foco total na Copa do Brasil agora, finalmente, depois que acabou o Campeonato Brasileiro, né? E no último jogo, a gente pode lembrar aqui que o Cruzeiro perdeu por 3-0 pro Santos, mas foi com o time todo reserva, porque o Leonardo Jardim deixou o time titular treinando aqui em Belo Horizonte, né? Essa é a grande oportunidade que o Cruzeiro tem de título na temporada e assim, eu acho que a gente pode falar aqui que o Cruzeiro tem um leve favoritismo para essa partida. É claro que é mata-mata, é um jogo de Copa, é diferente, mas o time do Leonardo Jardim terminou em terceiro no Campeonato Brasileiro, com 4 jogadores na seleção do campeonato na eleição da CBF. O Corinthians foi 13º e uma pressão absurda por resultados, tanto por parte da diretoria como também pela torcida, que já está falando que o Corinthians não veio aqui para passear, veio para jogar. Ou seja, aquele jogo que promete. O Cruzeiro está completo para essa decisão. Pois é, vamos trazer aqui a provável escalação do Cruzeiro para essa partida. Tem um jogador, né, que foi titular o ano todo com o Leonardo Jardim, que é o Wanderson, mas é o único jogador que está no departamento médico. De resto, é força total. Cássio no gol, o William na direita, Fabrício Bruno, que está na seleção do Campeonato Brasileiro. A gente está falando de Copa do Brasil aqui, mas eu estou pegando de Campeonato Brasileiro porque é um bom recorte da temporada, né? Fabrício Bruno, que está na seleção do Campeonato Brasileiro, junto com Djalma e Kaique. Lucas Romero, no meio de campo, também está nessa seleção do campeonato, junto com o Lucas Silva no meio de campo. Christian, Matheus Pereira, também outro, que está entre os 11 melhores do Brasileirão. E aqui a gente está colocando o Arroio, mas tem uma dúvida aqui, se pode ser o Arroio ou o Sinisterra. Ao que tudo indica, será o Arroio, mas o Sinisterra, no finalzinho agora, nos 2 últimos jogos, entrou como titular porque o Arroio estava sendo poupado, né? E lá na frente, Caio Jorge, o artilheiro do Brasileirão, pode ser decisivo mais uma vez hoje. Quem deve pintar no banco? Gabigol, que é sempre uma oportunidade também para o Cruzeiro, Wagner. Agora, Marcelão, deve ser um reencontro também do Cássio. Ah, sempre tem esse gostinho também, muito bem lembrado. O Cássio já jogou contra o Cruzeiro. Quando ele chega no ano passado, ele fica no banco em um jogo do Cruzeiro em que o técnico ainda não era o Leonardo Jardim, né? Aí ele fica no banco, o Cássio fica no banco, só que aí com o Leonardo Jardim, ele joga os 2 jogos contra o Corinthians, mas agora é diferente, é um jogo contra o Corinthians em um mata-mata, então assim, tem esse gostinho. Será que o Cássio elimina o Corinthians? É um gostinho a mais. Agora, uma coisa que o torcedor quer saber
Gabigol no banco e possivelmente fora do elenco em 2026. Pois é, a apuração da nossa turma do GE. Globo, o Guilherme Macedo, que é o nosso setorista do Cruzeiro, e também o Pedro Rocha, jornalista, repórter, que já passou aqui também, hoje em dia trabalha na Globo lá em São Paulo, né? E o caminho mais provável do Gabigol é que ele realmente não fique no Cruzeiro no ano que vem, segundo a apuração dos nossos companheiros, né? Não é segredo para ninguém, porque o Gabigol já deu várias entrevistas ao longo dessa temporada falando que no fim agora de 2025 ele iria sentar para conversar com a comissão técnica do Leonardo Jardim e também com a diretoria do Cruzeiro para definir como seria essa próxima temporada, 2026, né? Com o Leonardo Jardim, o Gabigol não é titular, muito porque compete com uma vaga, por uma vaga, com dois caras que estão voando, que eu falei aqui, estão na seleção do campeonato, Caio Jorge ou o Matheus Pereira, né? E aí, de acordo com essa apuração nossa do GE. Globo, o Gabigol já teria dito a pessoas próximas do clube e também de fora do clube que ele tem o desejo de sair. Ele disse que gosta de Belo Horizonte, gosta do ambiente do Cruzeiro, mas que quer ter mais minutos em campo. Ele não está sendo titular, né? Ele tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2028 e tem, assim, o principal salário do elenco cruzeirense e um dos maiores salários do futebol brasileiro ali, ó, coisa do top 3. A gente está falando ali papo de 2 milhões para cima, viu? Por mês, viu, galera? E olha só que curioso, em 2025, apesar de não ser o titular, ele é o vice-artilheiro do Cruzeiro com 13 gols na temporada. E o seguinte, ele ainda está no time. Pode ser muito importante ainda esse ano, porque o Gabigol é um cara extremamente decisivo. Se entrar hoje, se entrar no jogo também lá em São Paulo, pode entrar e ajudar e muito o Cruzeiro, porque o cara tem o faro de gol, principalmente em decisão. Cenas aí dos próximos capítulos. Marcelão e toda a equipe de olho em que está acontecendo aí, por trás, nessa história de Gabigol. Nesta quarta-feira, noite de Copa do Brasil. A primeira semifinal começa hoje, a outra semifinal amanhã, entre Vasco e Fluminense. Hoje, 9h30 da noite, Mineirão lotado, o Cruzeiro enfrentando a equipe do Corinthians, começando este duelo que vale vaga na finalíssima da Copa do Brasil. Partida de volta no domingo, lá na Neoquímica Arena, em São Paulo. O Cruzeiro concentrado desde ontem, os ingressos esgotados. Ontem até apareceu um bilhete ou outro, uma carga ali que foi voltando aos poucos para o site, mas tudo esgotado novamente. Quem achar ingresso aí tem que dar muita sorte. Inclusive, a gente fez uma matéria no Central da Toca com um alerta, porque teve um golpe que foi dado e a gente até explicou com detalhes no nosso perfil no Central da Toca, que foi um golpe sofrido por torcedores do Cruzeiro que tiveram ingressos cancelados, cancelamentos indevidos e cobranças via Pix. O Cruzeiro tem acompanhado essa situação. Se você receber algum contato aí de WhatsApp, então não faça nenhum Pix, mas é um golpe que aconteceu aí nas últimas horas e é importante o torcedor estar ligado. Se o seu ingresso foi cancelado, não faça nenhum Pix em WhatsApp, espere aí um contato do Cruzeiro ou tente fazer contato com o Cruzeiro para esclarecer toda essa questão. Lembrando que o apito hoje é de Anderson Daronco, o Rodrigo D'Alonso estará no VAR, o árbitro de vídeo. Sobre o time, o técnico Leonardo Jardim ainda tem a dúvida na esquerda, Sinisterra ou Arroio. Isso só será definido aí nas próximas horas. Agora, pela manhã, vai ter aquela ativação que o Leonardo Jardim sempre faz em dia de jogo à noite. Então, é quando ele, com certeza, aí vai montar o time que começa. Com essa dúvida, Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Sinisterra ou Arroio e Caio Jorge é o time provável do Cruzeiro para este duelo importante, então, começando o mata-mata de semifinal da Copa do Brasil. Uma atenção para hoje.
O Cruzeiro entra em campo com alguns jogadores pendurados. São 3. O Wanderson ainda não volta, ele cumpre suspensão. Está treinando normalmente para domingo. Será opção aí para o técnico Leonardo Jardim. Mas o Cruzeiro tem como pendurados o lateral direito William, o volante Lucas Romero e o atacante Caio Jorge. Nenhum aí pode levar o cartão amarelo, porque senão vira desfalque para o jogo de domingo lá em São Paulo. Os cartões não foram zerados, mesmo se passar para uma final também não serão zerados, é o que prevê o regulamento da Copa do Brasil. Uma programação toda especial hoje, 11h30 da manhã, tem o nosso Bola em Jogo tradicional em dia de partida e a partir das 5h30 da tarde, o nosso super dia de jogo KTO, às 18h30 na sequência, teremos estúdio móvel KTO com convidados especiais diretamente da Esplanada Sul do Mineirão. Você que vai ao jogo é o nosso convidado, passe lá, uma série de ativações com a KTO. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!